Vamos ao noticiário político desta segunda-feira. Mesmo com chuva, Arimatea Souza está aqui, mesmo com chuva. E aí, esquentou o tempo entre o PSL paraibano e o governador João Azevedo, né? Boa noite. Boa noite, Cheta. Boa noite, Mônica. Boa noite, telespectador. Esquentou sim e de maneira desnecessária. A história começa na última sexta-feira, só recordando ao telespectador, quando numa incontinência verbal, isso é uma expressão suave para dizer, em mais uma fala desnecessária do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, sem se dar conta de que estava ligado o equipamento de som de uma entrevista coletiva, tratou de fazer críticas e recomendações com relação ao governador Flávio Dino do Maranhão, chamando de Paraíba e totalmente preconceituoso. E hoje, esse episódio da sexta-feira, que já desdobrou num pedido de desculpas do presidente, já desdobrou também numa nota oficial do Colégio de Presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste, a nota externa repulsa ao comportamento presidencial, igualmente gerou uma nota dos governadores da região cobrando respeito por parte da Presidência da República, mas hoje o deputado federal Julian Lemos, aqui do PSL, o partido do presidente da República, tratou de ecoar na política local esse episódio nacional, rotulando o governador João Azevedo de incompetente, dizendo, segundo Julian Lemos, que João Azevedo foi contemplado com várias concessões por parte do atual governo federal, mesmo assim não soube ser grato em relação à acolhida dessas demandas administrativas e que, periodicamente, João Azevedo tem usado a mídia para fazer críticas à administração Bolsonaro. Ou seja, é o tipo de episódio que começou mal e tudo caminha para terminar pior. Pois é. Quanto mais é aquela história, quanto mais mexe, mais piora a história, né? Para não dizer outra coisa. Ori, você conversou com o deputado estadual pelo PCdoB e prefeitável de Campina Grande, Inácio Falcão, não é isso? Exatamente. Ele é um dos nomes citados pela oposição local para disputar a prefeitura de Campina Grande e eu perguntei como é que está o encaminhamento em nível de partido de oposição a essa sua postulação e a tentativa de unidade das oposições na cidade já no primeiro turno. Pois é, segundo um dos protagonistas desse processo eleitoral, Inácio Falcão, que acabamos de escutar, o critério para a escolha da candidatura oposicionista será a encomenda de pesquisas no tempo oportuno. Vamos sentir aí com o passar dos meses se efetivamente esse critério se sustenta. Esperar, né? Novidade hoje, o primeiro vice-presidente da Assembleia e presidente do Avante aqui na Paraíba, lembrando que o Avante é o sucessor do antigo PTdoB, que mudou de nome no ano passado. O deputado Genival Matias, como eu dizia, presidente do Avante, ele disse hoje que fez um convite para que o deputado presidente Adriano Galdino, filiado ao PSB, ingresse no Avante. Segundo Genival, ele sentiu Adriano Galdino propenso a avaliar essa possibilidade de deixar o PSB nos próximos meses e se filiar ao Avante. Lembrando que o Avante é a segunda maior bancada na Assembleia Legislativa depois da bancada do PSB, uma bancada consistente e que tem aí a vice-presidência da Assembleia Legislativa. Dois destaques nacionais. O primeiro deles, na verdade são três. O primeiro deles, o governo anunciou hoje um novo contingenciamento do orçamento deste ano, de 1,4 bilhão de reais. No primeiro semestre, o governo já tinha anunciado um contingenciamento, ou seja, a não autorização para empenho de 25 bilhões de reais do que está previsto no orçamento deste ano. E agora mais 1,4 bilhão, sob o argumento de que a atividade econômica sofreu nova retração nesse começo de segundo semestre. O Instituto Datafolha publicou hoje uma pesquisa e um dos destaques dessa pesquisa é o fato de 58% dos entrevistados, segundo o Datafolha, não saberem ou não conseguirem lembrar de uma medida positiva do governo Bolsonaro. Foi esse o enfoque dessa pesquisa do Instituto Datafolha. E
voltar ao assunto do primeiro bloco, que é a greve dos caminhoneiros, que acabou virando assunto nacional. Essa paralisação, que durou poucas horas, mostra, mais uma vez, o improviso do governo federal em algumas áreas. Por que que os caminhoneiros... Em todas, Ari. Por que que os caminhoneiros paralisaram? Pela entrada em vigor, na semana passada, da nova política de frete, de remuneração dos fretes. E por que que eles recuaram rapidamente hoje? Porque o governo federal acolheu a demanda de suspender essa nova política de frete, de remuneração dos fretes, que não conseguiu completar uma semana de vida. O que prova ou o improviso da tabela, que foi discutida há muito tempo, teve inclusive a participação equivocada, mas houve, do Supremo Tribunal Federal, ou, de outro lado, que é a hipótese mais consistente, mostra que o governo atual é, em alguma medida, refém dessa categoria, mais do que as demais. Por que eu digo isso? Porque essa mobilização dos caminhoneiros, no ano passado, se viu como argumento do então presidenciável Jair Bolsonaro para atacar a fragilidade do então presidente Michel Temer, dizendo que o então presidente não tinha pulso para estancar o movimento que paralisou o país. E, no segundo momento, o também presidenciável à época, Jair Bolsonaro, se acoplou, se aliou a essa mobilização dos caminhoneiros e agora se vê na necessidade de refazer precocemente uma tabela organizada por seu governo para que o país novamente não mergulhasse no caos. Na época, realmente ele pegou uma carona com os caminhoneiros, né? Naquela época que era boa para ele. Agora, só voltando a essa questão aí das verbas, do contingenciamento, né? Eu fico louco para nessas horas, Ari, quando fala em contingenciamento, vamos suspender investimento nisso e naquilo, para alguém dizer, nós vamos cortar as mordomias lá de Brasília, vamos diminuir as viagens, as comitivas vão ser menores, quando o presidente viajar para fora do país vai só um avião. Sou louco para ouvir isso, mas ninguém nunca escuta, sempre para tirar alguma coisa, sei não, viu? Por falar em avião, no final de semana, o jornal, acho que Folha de São Paulo, publicou um levantamento dizendo que esse ano, somente este ano, estamos aí meados de julho, o presidente do Supremo Tribunal Federal fez 73 viagens utilizando aeronaves da Força Aérea Brasileira. Agora, para quê? Porque o lugar de trabalho dele é lá em Brasília, né? O local de trabalho, Brasília. Ele não tem precisão nenhuma, está saindo de Brasília. Então, se ele sai, o dinheiro que ele já ganha, dá muito bem para ele ir pagando a passagem dele. Eu, particularmente, acho isso um absurdo. Boa noite, Ari. Boa noite. Ok, Ari, obrigada.